bem-vindos ao Relatos e Roteiros, o podcast que fala sobre viagem e nomadismo. Meu nome é Helena Gonçalves e hoje eu vou receber a Maria Fernanda Romero, jornalista, fotógrafa de viagem, escritora e nômade há mais de 5 anos. Tá? Para começar, então, assim, ó, como produzir conteúdo de viagem e transformar ele em profissão? Difícil, acho que não tem uma receita. É, não, isso é muito aleatório e, na verdade, não necessariamente tem a ver com o jornalismo, porque muita gente de comédia viraliza, crianças viralizam, TikTokers, né? Agora tá, tá muito mais na moda. é, Vídeos curtos que passam uma mensagem rápida, sem muito aprofundamento, e, enfim, e dancinhas e virais, enfim. Eu acho que não dá para falar que tem um método de produzir conteúdo e virar profissão, até porque as coisas mais densas, mais informativas, mais jornalísticas mesmo, não estão em alta. Não é isso que vai fazer você ter uma profissão. Eu acho que cada um tem uma estratégia aí, mas os produtores de conteúdo, blogueiro e tal, estão seguindo outra linha, algo bem mais, não vou dizer fútil, mas Sim, fútil, enfim, mais raso do que qualquer coisa. Eu acho que um jornalista, nem sempre, jornalista que ganha dinheiro com jornalismo, né? Nem sempre é um produtor de conteúdo, na verdade. Eu acho que pode ser que use as redes como para divulgar o trabalho, ou como portfólio, ou para fazer ampliar a rede de clientes. Mas eu acho que esperar que você vai produzir conteúdo para virar um jornalista ou produzir conteúdo para viralizar como jornalista é um pouco surreal. Não sei. sim. Hoje tu te considera assim mais o quê? Uma jornalista, escritora, fotógrafa? Ou tu só produz o conteúdo e deixa rolar, assim? Não, se eu fizesse isso, talvez eu teria muito mais seguidores. É, eu sou jornalista, né? Mas eu tenho escrito mais crônicas e poesia do que textos jornalísticos. Mas no meu site são mais textos jornalísticos e também os textos que eu faço de freela, né, para diferentes sites são jornalísticos. Mas no Sim. meu Instagram é Hoje o teu mais blog já escritora. é uma renda. Sim, mas mais freela, né? Sim. E como tu começou essa produção do conteúdo, né? De que forma tu produz? Porque eu vi que antes, no início, tu era muito foto e teus textos, né? Mais, assim, pessoais. E aí, depois, eu vi que uma época tu começou a inserir mais reels, mais videozinhos. É, porque a internet mudou, né? Quando eu comecei, não tinha reels, era fotos mesmo. Instagram era uma rede social de fotos. E 1 ano, 2 anos pra cá, né? Praticamente ninguém vê foto. Aí eu tive que me adaptar um pouco. E pra ti, essa adaptação foi tranquila. Mais ou menos, eu prefiro postar foto, assim, eu não gosto muito de editar vídeo, e é o que eu falei, né? O conteúdo acaba ficando mais raso, é, as coisas que as pessoas querem ver não são exatamente o que o que eu quero transmitir, ou às vezes é uma reflexão muito profunda e as pessoas não têm paciência para isso, não querem ver isso no momento de lazer. Não sei, a internet tá mudando muito, né? Tá Sim. sempre mudando. Mas eu acho que agora é uma coisa bem mais rasa mesmo. Sim, e tu sente falta disso, assim, desse teu lado mais profundo, mais de apuração? Não, porque eu trabalho com isso, né? Mas no Instagram, sim, eu sinto falta de. Não sinto falta, na verdade. Só preferia quando
Preferia quando eu postava fotos e textos, reflexões, crônicas. Eu gostava mais do Instagram assim. Agora você vê só dancinhas e musiquinhas e não sei, eu gosto menos. Tanto de Sim, assistir porque, como de querendo ou não, tu, produzir. tu é muito mais profundo, assim, né? Então tu acaba que o teu nicho é esse, mas aí tu não tem tanto engajamento. Exato. E quando, assim, que tu conseguiu sentir que pelo menos o pouco, assim, que tu fazia, mesmo que fosse um valor menor, conseguia te gerar uma renda, assim, com a internet para não precisar ter um emprego CLT, um emprego fixo, um lugar fixo. Eu tenho um emprego, mas, eh, eu comecei a viajar super sem dinheiro, na verdade. Eu acho que uma coisa não tem a ver com a outra. Quando eu saí de casa, eu não tinha 300 euros. Eu não sei, eu era mais jovem, não precisava de conforto, não tinha ninguém para sustentar, não tinha que enfim, né, tem gente que tem Sim. filhos ou família para sustentar, eu não tinha ninguém, e aí eu apenas saí de casa e me joguei no mundo eu sempre trabalhei, trabalhos remotos, trabalho em hotel, em restaurante, em hostel, em bar, em baladas, em agência de turismo, tive diversos trabalhos, mas eu apenas saí de casa e eu não tinha nada de quase nada de dinheiro quando eu saí de casa, e aí o primeiro lugar que eu trabalhei foi um restaurante, e eu morava de graça também, eu fazia voluntário, fazia um voluntariado atrás do outro, couchsurfing, normalmente eu só ia para lugares onde tinha alguém para me receber, e foi assim até eu conseguir ter um trabalho que me pagasse melhor, ou enfim. Hoje a tua renda principal é desse trabalho, então, fixo. Não vem das redes sociais. Não, A rede social acabou virando um extra, assim, que tu compartilha a tua vida. O conteúdo, assim, que tu quer produzir. como eu te falei, é bom para você arrumar mais parcerias, mais trabalhos, é um portfólio, tanto das fotos como das crônicas, é um método de venda, né. Eu lancei meu livro já vai fazer 4 anos, e nas redes sociais que eu consegui lançar, consegui vender, consegui, contatos com a editora, tudo isso você tá ali sendo visto, né. Sim, é É uma uma vitrine. é uma vitrine, exatamente. Então não vejo como um lado pessoal, senão seria totalmente diferente, mas sim como uma forma mesmo de mostrar o meu trabalho para novos parceiros, novos freelas e enfim. E esse teu emprego fixo, ele é na área de jornalismo? Sim, eu escrevo. Como eu te falei, escrevo para alguns sites, Sim. textos jornalísticos de apuração e tudo mais. Você perguntou, né, se eu sentia falta da apuração e tal, aí eu respondi Isso. que não, eu trabalho com isso. Tu usa a rede social mais como outra forma. E como que é a tua relação com o público? Não sei explicar melhor essa pergunta. Tu tem assim um contato mais com eles, tu sente que eles pedem assim conteúdo para ti, até porque eu vi que tu também faz consultoria, né? Sim. Ou tu vai fazendo assim o que tu acha que fica bom, mas não tem tanto esse contato. Não sei, eu escrevo o que eu quero escrever, o que eu sinto, as minhas experiências, minhas reflexões, mas com certeza, né, muitas mulheres, principalmente mulheres, né, bem mais que homens me seguem, e elas sempre estão em contato comigo, eh, me dando dicas ou também encontros. Já encontrei várias mulheres pelo Instagram, ou também tirando dúvidas, ou
desabafando, precisando de alguma coisa, de alguma palavra de coragem, alguma troca. Eu acho que é mais uma plataforma, assim, de trocar entre mulheres, assim, principalmente, né? Claro, tem homem que Sim, segue, mas principalmente mulheres que ou querem ter um estilo de vida parecido ou têm um estilo de vida parecido, e aí troca experiências, vontades, medos. Eu acho que tem bastante dessa troca, assim, mas não interfere diretamente no conteúdo, né? O conteúdo tá lá para elas, mas as conversas e os encontros tal vêm dali. sim. E tu, nessa questão de tu buscar parceria, como é que tu lida com a questão da tua ética, assim, do teu pessoal, na transparência da divulgação de parceria, até de responsabilidade social num país que tu tá, num lugar? Sim, eu procuro parcerias que respeitam as coisas que eu acredito, né? Sim. E hoje tu consegue bastante parceria, Sim, normal, assim. de acordo com o que tu vai publicando mesmo. Sim, não. E Mas pode falar. mais para acomodação, passeio, essas coisas. Mais da questão das viagens mesmo. É. E na questão de publicação, assim, de consistência, tu tem consistência, tem uma meta pessoal de publicação ou vai sentindo e vai publicando mesmo? Depende, assim, se por exemplo, agora eu tô viajando há uns meses, tem bastante conteúdo, então eu vou publicando mais, mas se eu tô mais parado em um lugar, eu não vou ficar forçando conteúdo, eu fico um tempo sem publicar. Sim. E normalmente tu viaja assim de quanto tempo tu faz a troca de país, de cidade? Depende muito. Depende do que eu tô sentindo, depende de onde eu tô. Não tem uma regra. Eu vivo nômade, né? Já fazem 8 anos que eu Sim, saí do Brasil, então o tempo depende, se tá rolando algum trabalho, dinheiro, encontros, se tá barato, se não tá, se, enfim, se eu quero conhecer algum lugar perto, se não. sim. E na questão ali dos teus freelas, tu chega assim a estipular, esse mês eu tenho que fazer tantos para ganhar X valor para conseguir manter o meu padrão ali e seguir as viagens. Sim, Tu tem mas estipulado como assim eu te para ir falei, eu comecei atrás. a ficar com super pouco dinheiro. Quando eu saí da minha casa, eu tinha US$ 300 no máximo. Sim, Então, claro, a gente vai crescendo, as perspectivas vão mudando, os objetivos e tudo mais, mas eu posso me adaptar se eu não tiver dinheiro. Não vai mas mudar também tu mais. tem um mínimo ali para ter também, né? Tipo, mas eu faço coisas que eu tenho que fazer, assim, eu tenho meu trabalho, eu trabalho, faço minhas entregas e tal. Mas também, se eu não tiver o que entregar, ou se, não sei, meu chefe não pedir nada, enfim, aí eu vou me adaptar, eu vou fazer, sei lá, um voluntariado, ou um outro bico, ou ficar na casa de algum amigo, ou um couchsurfing, ou, enfim, não. É ao contrário, eu não planejo quanto eu vou trabalhar por quanto dinheiro eu preciso. Eu vejo quanto de dinheiro eu tenho e aí eu planejo o que eu vou fazer. Sim. E tu é aberta a 100 possibilidades, né? Pelo que eu vi, não fica focada só em jornalismo, em entrega de conteúdo, tu vai te virando nas cidades também, como dá. Sim. E assim, do que foi a. Até no início tu falou que hoje a gente não consegue levar tanto o jornalismo para as redes sociais por conta do público, mas o que tu consegue ainda aproveitar, né? Do que a gente aprende na faculdade, do que a gente aprende em estágio mais de redação, com a criação assim, de conteúdo, o que tu consegue ainda levar para ti, para a produção, tanto no blog quanto no Insta? Tudo, né? Tipo,
a faculdade é muito teórica. Não sei dizer. A faculdade é muito teórica, então as coisas que você aprende ficam dentro da sua cabeça, né? Não sei o quanto o curso de jornalismo mudou desde que eu me formei, mas eu aprendi mais coisas que eu mal usava no meu próprio trabalho. Eu trabalhei na Record e eu não usava o que eu aprendi na faculdade no meu trabalho, porque as coisas são teóricas, mas internaliza, né? A gente nunca esquece o que a gente aprende, a gente aprendizado é aprendizado, né? Aquilo que dizem podem te roubar tudo menos o que você aprendeu, né? Então não dá para separar uma pessoa do que ela sabe, né? No Sim. jornalismo aprende questões políticas, ética, ou mesmo fotografia, vídeo, é, enfim, decupar entrevistas, enfim, melhora a escrita, né? Não que eu tenha aprendido a escrever na faculdade, mas você acaba melhorando dependendo do O feeling, né? nível de professores e tal. Então é isso, né? Tudo que você aprende continua com você. Com certeza, um texto que eu escrevo no blog é muito mais consistente do que se eu não tivesse feito jornalismo, se eu não tivesse tido tantas aulas, enfim. Sim, e o que te levou a essa vida assim de nômade? De ter. Eu vi que você fez um intercâmbio, né? Tu foi estudar fora depois. Foi ali que deu o pontapé inicial? Não, o que que você viu? Não, acho que você está enganada. Fez um curso de fotografia, não? Ah, sim, não, calma, eu saí de casa, eu tinha 21 anos, eu tinha acabado de me formar na faculdade. É, Eu virei nômade porque eu queria. Porque eu tinha vontade de viajar, de conhecer as coisas, e uma coisa foi levando a outra. Primeiramente, é, Primeiramente, eu fui para o Uruguai, aí eu trabalhei lá numa fazenda, aí eu consegui um dinheiro, aí uma amiga minha falou que trabalhava na Azul, falou de uma oportunidade de ir para Portugal, aí eu fui para Portugal, aí depois trabalhei lá num restaurante, aí depois quis ir para Espanha, aí quando eu vi eu já estava nômade porque eu estava agarrando as oportunidades que surgiam independente do lugar, eu não estava fixa num lugar. Eu também tenho vontade de conhecer vários lugares do mundo, então, uma coisa foi levando a outra, né? Uma viagem foi levando a outra, e eu não tinha dinheiro para me estabelecer em um lugar, para ter uma base, um apartamento, para pagar aluguel e deixar minhas coisas. Isso é muito mais caro. Tem conta de aluguel, conta de luz, conta de água, internet, sei lá mais o quê. Então, fazia muito mais sentido para mim só ter pouca coisa e ir mudando de um lugar para o outro. Quando eu já estava na Espanha, e já tinha dinheiro, eu paguei um curso de fotojornalismo para melhorar, né, minha, minha habilidade com fotografia, mas eu não é um intercâmbio, né? Acho que intercâmbio é quando você está estudando e aí Sim. você vai com um visto de estudante, com uma agência, com um negocinho. Tipo, não é o caso. Eu trabalhava para um caralho, já estava na estrada já há uns anos, é, enfim, e paguei meu curso, já fiquei uns meses em Barcelona, quase um ano em Barcelona para finalizar o curso, trabalhando, e é isso. Sim. E tu nunca teve, assim, grandes sonhos de trabalhar em redação? Ou tu queria viajar e aí foi levando, mas não, nunca teve aquilo, vou Eu trabalhar no Jornal trabalhei, falei que Nacional, vou trabalhar. eu trabalhava na Record e eu achava que eu não tinha liberdade de expressão lá e não me adequava muito nos moldes do jornalismo tradicional, então eu saí da Record e fui viajar, criei meu blog. Preferia ter a liberdade de escrever o que eu penso do que trabalhar com um chefe, assim. Sim. E hoje tu consegue separar assim a tua rotina do profissional, do lazer, ou tudo se integrou por ser uma viagem também é algo pessoal, mas também vai viajando e vai trabalhando, Sim, vai viajando e vai trabalhando. Tem não dias que eu tem só muito essa trabalho, separação. tem dias que eu só trabalho, tem dias que eu consigo fazer outras coisas, tem dias que eu faço, sei lá, um passeio, um tour, alguma coisa. Eu vou organizando assim, dependendo da demanda também que eu tenho. Sim.
Hoje as tuas viagens tu considera mais então uma realização pessoal que tu acaba conseguindo monetizar um pouco, pelo menos para seguir, do que tu trabalhar com isso e teu foco ser só isso, né? Eu não sei dizer, é um estilo de vida, acho que não é uma realização pessoal, mas também não deixa de ser profissional, assim, acho que é o meu estilo de vida. Como eu te falei, para mim, ser nômade se fazia mais sentido pelas minhas condições econômicas e pela minha vontade de viajar, de conhecer lugares, conhecer culturas. E então não tem, não sei como responder isso, mas eu continuo trabalhando praticamente todos os dias. Como eu te falei, depende da demanda, assim, às vezes um dia eu tiro para fazer um passeio, alguma coisa, organizo meus horários, tal, mas então não deixei de trabalhar, então é isso. Sim. E Mas é meu estilo de vida, não sei, qual que é a não. tua recompensa assim que tu encontrou em não em abandonar a carreira porque tu tem uma carreira, mas assim, em viver essa vida nômade? Não sei. Eu acho que isso aí. Acho que a maior recompensa é a liberdade de poder fazer ir para onde eu quiser, de poder escrever o que eu penso, produzir as coisas da forma que eu gosto. É liberdade. Faz 7 anos já, né, que tu tá nessa vida, assim, né? É 8 anos, saí de casa em 2016, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 8 anos. E tem alguma realização, assim, pessoal na questão de viagem que falta ainda tu realizar? Ah, e tem muito lugar para conhecer, né? Claro que tem para realizar. Eu não tô morta, eu sou nova ainda, não tenho nem 30 anos. Tem muitas coisas, mas enfim, eu também não coloco metas, eu só vou vivendo dia após dia, conforme o que eu quero, o que eu sinto. Eu acho que essa é a tal da liberdade que eu te falei, né? Não ter Sim, um compromisso, uma meta, um destino, uma coisa para chegar, uma linha de chegada, é só um estilo de vida. Você vai ali no conforme o flow, assim. sim. E durante a pandemia, como é que foi a questão das viagens para ti? Tanto das viagens quanto de emprego, de freela, como é que teve que dar uma pausa durante um tempo? Teve que voltar para São Paulo? Não, na verdade, a pandemia me ajudou bastante em questão de trabalhos e freelas, porque até então era uma coisa bem excepcional trabalhar na internet, né? Poucas pessoas, Sim, poucas empresas tinham esse hábito, esse costume, ainda era uma coisa que ninguém entendia, e na pandemia foi um boom, né? Todo mundo começou a trabalhar online, então eu consegui ter muito mais oportunidades, consegui consolidar a minha marca, consegui. Tinha acabado de lançar meu livro, consegui parcerias, editora, enfim, tudo online. Acho que a pandemia me ajudou bastante. Em termos de viagem, eu já estava no Brasil, estava no Nordeste, em Pipa, e, e mas eu não queria ficar, não queria voltar para casa da minha mãe. Eu fiquei um mês ou 2 meses com a minha mãe, mas não queria, não queria sim, voltar a morar com a minha mãe. Então eu fui morar num barco nas Ilhas Canárias. Então, na verdade, também foi super legal. Foi bem melhor. Só expandiu minhas viagens, meus horizontes, tudo, tanto profissional como pessoal. Foi incrível. E eu fiquei bastante tempo morando nesse barco. Aí depois eu fui para Madeira também, que é uma ilha meio isolada. Então, na verdade, não mudou muito. Assim, claro que você não viajava da mesma forma, né? Tinha que ter mais atenção com as regras de cada país, fazer PSR para mudar de um lugar para o outro. Mas como eu estava isolada no barco, depois fui para uma ilha isolada.
Depois, quando eu dei uma trégua, eu fui para Áustria, também morei nas montanhas, isolada. Então não fez diferença. Acho que quando veio uma segunda onda, assim, no inverno europeu, ficou pior as coisas. Aí eu fui para os Balcãs, que estavam totalmente sem lei, sem lockdown, sem nada. Fiquei fazendo voluntariado, vida normal, até sair a vacina. Aí quando saiu a vacina, eu voltei para a Europa Central. Foi um período de recalcular rota positivo, que foi acrescentando. Profissionalmente, assim, em termos de trabalho e tal, foi positivo. Agora, em termos de viagem, eu acho que normal, assim, nem positivo nem negativo, apenas diferente, né? Tive que recalcular a rota, com certeza, porque eu tava em Pipa e no meu planejamento eu ficaria mais tempo no Nordeste, tinha outros destinos que eu gostaria de ir, e a pandemia tornou tudo inviável, né? Sim, Mas eu continuei me locomovendo, não da mesma forma. Mas, como eu te falei, eu também não tenho uma frequência, ai, toda semana eu mudo de país, ou todo mês eu mudo de país, ou a cada 2 meses eu mudo de país. Não, é conforme as coisas fluem. Então, as coisas só fluíram de uma forma diferente, num ritmo diferente. Mas é isso, eu gostei muito da experiência de morar num barco, gostei muito da experiência de morar numa ilha, gostei muito da experiência de morar nas montanhas. Os Balcãs também não estava rolando tudo normal, então não me afetou diretamente meu planejamento, mas é claro que, tipo, também não dá pra dizer que é normal, porque você tinha que ficar olhando, abriu ali, fechou ali, precisa de PCR pra mudar ali, sei lá, várias coisinhas, né, diferentes nesse tempo. Mas também não dá para falar que foi uma mudança de rota, regulamento de rota positivo, porque, né, tanta gente morrendo e a ansiedade mesmo, sem saber o que ia acontecer e tal, não é de tudo positivo, mas profissionalmente, com certeza, né, foi positivo, mas das viagens é apenas outro ritmo, assim, outro ritmo, outros lugares, lugares mais isolados, formas de viajar mais foi te adaptando pelos isoladas. países também, né? Desculpa? Acabou se adaptando, ia se adaptando por cada país, o que É, dava eu para encaixar. eu fui escolhendo países, né? Porque tinham países que estavam totalmente fechados, outros países que estavam mais abertos, outros países que exigiam você fazer, como é que fala? Quarentena. Outros países que tinham curfew, por exemplo, a França estava horrível, a Espanha estava horrível. Madeira, quando eu cheguei, tava ok, mas depois foi apertando também. Na Áustria também, quando eu cheguei, tava ótimo, tava trabalhando nas montanhas e tal. Depois também quando veio o inverno, ficou bem pior. Aí fui embora. Acho que não me adaptei aos países, mas escolhi os países conforme como estava a situação em cada lugar, sabe? Aí Sim, quando saiu a vacina, eu escolhi estar em um lugar onde eu poderia me vacinar sem nenhum problema, sem, sem nenhum problema, sem nenhuma fila, sem, enfim, o que estava disponível, né? esse é o bom da liberdade, né? Sim, De poder escolher. E sim, para exatamente. finalizar, assim, uma dica para quem quer dar esse pontapé, se jogar nessa vida, começar uma vida nômade, porque tem gente que não se adapta, né? Tem gente que precisa de uma rotina mais certinha, de um lugar fixo, de tudo. Mas para quem quer, Olha, não sei, uma dica. Eu acho que isso é muito pessoal. Eu acho que as pessoas não entendem direito o que é ser nômade, elas confundem um pouco o estilo de vida como se fosse um destino, um estilo de viagem. Como você falou, tem gente que não se adapta e eu não sei, eu acho que não sei se as pessoas querem, se alguém chega e fala, eu quero ser nômade, ou se isso é uma coisa que flui, sabe? Conforme o sim, fluxo. Eu acho que, por exemplo, eu tenho amigos que são nômade e têm uma vida completamente diferente da minha, então
não é um destino, ou um trabalho, ou uma forma de ganhar dinheiro, ou não. É um estilo de vida conforme como você faz. Eu tenho amigo nômade que vende artesanato, eu tenho amigo nômade que trabalha com o mercado financeiro, eu tenho amigo nômade que dá aula de yoga. Então eu acho que é mais o flow, assim, eu acho que é mais você saber o que você tá procurando, sabe? Eu acho que é Sim, natural, que nem eu te falei, pra mim foi natural. Eu fui pro Uruguai, aí depois fui pra Portugal, aí eu consegui uma experiência ali, consegui uma experiência lá, não sei o que, não sei o que lá. E também a minha condição financeira e tal. Óbvio que é muito mais fácil você ter um apartamento, deixar suas coisas, viajar 6 meses, voltar, viajar mais 6, voltar, enfim, mais confortável, mais seguro, né? Mas praticamente ninguém tem essa condição de ter uma base para deixar coisas e conforto enquanto viaja quando quer ir voltar. Então, não sei, a dica. Não sei se tem uma dica para ser nômade. Acho que a dica é você ser fiel com seus gostos, experimentar coisas que você tem afinidade, tem interesse em conhecer, ter poucas coisas. E, enfim, uma não sei. mochila com poucas, tudo que tu carrega, o que tu leva, é o que tu vai ter que carregar. Sim. Maria, era isso. Quero te agradecer por participar, acho que vai agregar bastante. Ai, muito obrigada, espero ter ajudado. Ajudou sim.